Então vamos começar aqui a abordagem sobre negociações, né? Que tipos de negociações podem haver e o que faz sentido você mencionar numa negociação ou não? O que você fala sobre isso, Davi? Então, primeiro aqui, a negociação, André, ela é todo o resultado que você teve na sondagem, né, vai culminar na negociação. Então, fazer uma boa sondagem, criar bons argumentos ou ter informações suficientes para criar bons argumentos é essencial. Eu concordo. Se nós não tivermos aqui nesse momento prestado atenção, foco no que o cliente falou, eu já vi em alguns casos, a pessoa está fazendo uma R1 no celular ali, conversando e falando com o cliente, sabe? Se você não tiver ali o foco, não extrair informações suficientes, provavelmente você vai entrar numa negociação desarmado, assim, sem nenhum resultado, sem nenhuma munição para poder quebrar as objeções de uma negociação. Como, por exemplo, né, você até citar, acho que é legal você citar aqui, Sim. sobre aquela R1 que você executou. Acho que é um exemplo fundamental. Exemplo fundamental. O cliente, na sondagem, a gente descobriu que ele tinha 3 produtos e não apenas um. Poxa, isso agrega muito valor na negociação. Mas se a gente não extrai isso na sondagem, eu não tenho nem como argumentar, né? Eu não sei da informação, então não tenho como argumentar. Então extrair essas informações é importante, porque agora um setup, ele pode dividir para 3 produtos que ele tem, 3 frentes de venda. E aí se coloca no lugar do cliente. Poxa, então eu pago uma única vez esse valor e eu posso fazer para consórcio, para seguro de autos, para plano de saúde. Se amanhã ou depois eu quiser vender, sei lá, seguro residencial, posso também? Pode. Isso ajuda muito na negociação. Ou, por exemplo, se ele é o decisor ou não, se ele precisa do sócio junto da segunda reunião, né? Sim. Até porque se não está o sócio ali, que é uma das pessoas que vai ajudá-lo a tomar a decisão, o que vai acontecer? Ele vai levar essa informação para o sócio, não vai vender da forma correta, e a receptividade da informação é muito menor, porque eles devem estar em um outro momento, com um outro pico de emoção, não passou da melhor forma, realmente não viu a necessidade, ele só escutou os 14.900. Então aí você tem um sócio vendendo contra o que não estava presente, e um que vai tentar trazer alguma solução, vai tentar mostrar. Na grande maioria das vezes ele fala assim, ó, cara, apresenta para o meu sócio, porque eu não consegui mostrar para ele as vantagens da Make. E realmente ele não vai conseguir, porque ele não vivencia as vantagens, ele não sabe especificamente, ele nem conhece de marketing digital. Até ontem, para ele, não era uma necessidade. Você gerou a necessidade na ligação. Sim. Então, se você não tiver essa oportunidade de gerar para o sócio, também você não vai conseguir ter uma boa negociação. É importante que a negociação seja feita com todos, e se não for com todos, com quem que ele já tem o poder da decisão na mão para ali tomar com você, porque existe aí uma elevação de emoção, de um pico emocional para conseguir fechar com ele ainda na ligação. Ele tem que sair de lá vendido. Exatamente, eu concordo. E aí, trazendo para R2, poxa, eu sei que ele tem 6 vendedores, 2 de cada operação, que ele pode e ele planeja expandir essa operação, porque agora ele está vendo necessidade de leads. Na R2 eu vou lá e ressalto essa informação para ele. Olha, você tem uma plataforma aqui onde você vai acessar com login e senha, vai cadastrar os seus 2 vendedores e a campanha de consórcio. Amanhã ou depois você quer cadastrar mais 2 e a campanha de plano de saúde. Você pode, está incluso já, é só adicionar aqui. E com o auxílio da nossa equipe para fazer todo o suporte para você, assessoria da campanha. Então fica muito... Cada elemento que a gente vai empilhando aqui nessa negociação vai ficando cada vez mais barata a percepção de preço dele em relação ao valor entregue. Isso é muito importante na negociação, que te deixa em posição de vantagem, né? E até para estimular, vou até propor alguma coisa aqui para a gente fechar essa parte de negociação da melhor forma. Vou deixar algumas dicas, então se também tiver alguma dica, eu vou falar uma dica, se puder falar outra, e a gente trazer nas melhores práticas para ter uma boa negociação. E uma delas, até uma sugestão que eu deixo aqui para vocês em todos os aspectos conclusivos da negociação, da conversa, seja ela na R2 ou numa possível R3, levar a uma conclusão. Como, por exemplo, estou falando da R2, eu estou finalizando a minha R2, eu levo, o que falta para a gente fechar? Eu estou na R3, tem alguma dúvida? Então, o que falta para a gente fechar? Pelo sim ou pelo não, a gente pode marcar já uma conversa para podermos bater esse martelo, ou quando você consegue me dar um retorno para fechamento. Então, ser sempre conclusivo. Levar para um fechamento essa conclusão. Nunca deixar pontas soltas ou abertas, porque isso pode, com toda certeza, perder a venda por você não levar uma conclusão, e aí a decisão não ser uma necessidade ou não ser algo imediato.
Então, trazer esse senso de imediatismo, trazer, ó, é hoje, é para hoje, isso é muito importante e é uma boa prática na negociação. Não, acho fundamental. Acho fundamental você ser assertivo e objetivo. Ninguém gosta de conversar com pessoas prolixas, pessoas que ficam dando volta para falar sobre algo. A gente está aqui para vender e o cliente está ali para comprar. A gente empilha valor em duas situações, R1 e R2. Na hora de levar para a finalização de cada uma dessas etapas, a gente tem que ter um objetivo claro. Na R1 é agendar R2, na R2 levar para o fechamento. Basicamente é isso. O que falta e marca sempre data e horário para retorno, ou data e período para retorno, e aí busca esse retorno com o cliente. Você tem que sempre estar na posição de conduzir essa negociação, né? Exatamente. Né? Uma outra dica, se é que a gente pode chamar de dica aqui, mas é assim, olha, a gente não trabalha preço ou forma de pagamento ou desconto como uma característica de agregar valor na negociação. Não existe isso. Preço é assim, olha, tudo está decidido, eu decidi que é isso que eu preciso, vocês são a melhor opção para eu contratar e eu preciso agora negociar valores. Eu acho que é a etapa final. Negociação faz parte de qualquer, negociação de valor especificamente, faz parte de qualquer situação aqui, não só na Make, mas no mundo inteiro. Tem pessoas que vão querer pedir algum tipo de vantagem para sentir que estão ganhando algo, mas o preço ele não deve ser falado na R1 e nem deve ser falado no início da R2. Mesmo que o cliente pergunte, né? Ah, mas esse preço aí, você consegue melhorar? Eu ouço vendedores falando na R1, falo, não, fica tranquilo, a gente discute isso, dá para melhorar sim, não precisa falar isso. Eu acho que o mais importante nessa hora que o cliente pergunta de, ah, e esse preço tem negociação? Primeiro, já é um sinal que ele gostou do que ele ouviu, né? Então leva isso como um ponto positivo para você. Mas nessa hora, você não precisa falar numa R1, por exemplo, que tem possibilidade de negociação. O que você tem que falar é assim, olha, eu acho que o mais importante agora é eu te mostrar a plataforma, você conversar com o meu gestor, ver se agrega valor mesmo para você. Se fizer sentido, a gente senta e discute de valores. Eu acho que agora ainda não é o momento da gente abordar isso e eu nem tenho autonomia para te falar que sim ou que não. Isso é bom porque valoriza o seu produto e inconscientemente o cliente está pensando assim, poxa, que legal, né? Assim, ó, ele está preocupado em saber se isso me ajuda ou não antes de decidir vender para mim. Porque se você vai muito afobado no valor, a pessoa pode até perder o tesão. Pode até perder o tesão, né? Pode. E também, já pegando um gancho disso, as boas práticas da negociação também, que eu acredito trazer muito valor aqui, é o que você chama de escassez. Por exemplo, tomar muito cuidado, porque na maioria dos produtos é utilizada a escassez de preço, como o André estava falando aqui. Na Make, por ser uma empresa que vende de tickets grandes, aqui, high tickets, produtos de alto valor, serviços de alto valor, temos que tomar cuidado para não ficar trabalhando muito no preço. O preço, ele tem já tomar a decisão e fazer o que o André falou. Ele já tomou a decisão, ele quer, então agora vamos negociar, tudo bem. Então, vamos utilizar ou vamos buscar utilizar nas escassez para deixar ali ao final de uma negociação, sempre, por exemplo, o tempo de serviço. Nós levamos cerca de 20 a 30 dias para iniciar o processo. Porém, se você topar em avançar com a gente, ainda essa semana, talvez eu consiga antecipar. É um dos gatilhos, né, André? Assim, que a gente mais utiliza e dá muito certo. Como, por exemplo, também, nós temos até o final desse mês um voucher para te dar para utilizar na primeiro investimento em campanha, através de um desafio que nós vivenciamos aqui. Isso também é uma escassez, um gatilho, que nos ajuda muito, que é a premiação, é o bônus, né? Isso ajuda muito numa negociação. Então, não só focar no desconto, na escassez de preço, né? Tem outros gatilhos que dá para utilizar também muito importantes aqui na negociação, que pode ser muito avaliado ou pode ser de muito valor na sua negociação. Só um parênteses aqui, você comentou até o final do mês, depende da data do mês que você está, né? Se você estiver no início do mês, você não pode falar até o final do mês, porque o cliente não tem muito tempo para decidir. A escassez ela tem que ser próxima da data, né? Então até essa sexta, até o dia 15, se estiver próximo do dia 15, né? Sim. Até o final do mês, se estiver próximo do final do mês. Beleza? Outro ponto importante que a gente vivencia aqui. E quando o cliente fala, tá bom, quero avançar. E aí, como é que funciona? Pelo menos assim para a primeira venda, para a segunda venda. Às vezes a gente vê a pessoa afobada ali, esquece de amarrar algum ponto e perde a negociação bem no finalzinho, né? Exatamente. E é bem engraçado aqui, costuma acontecer quando você está começando o projeto ou até quando você vem de um período ruim de vendas.
e aí sua energia está muito lá embaixo, sua autoestima está muito lá embaixo, você tem que lidar com isso. Mas quando você sai aquela venda e você muito afobado, acaba atropelando algum processo, ou não mandando de alguma forma, ou não fechando, ou não concluindo de uma boa forma a venda. Como, por exemplo, para concluir muito bem a venda, é deixar os próximos passos bem alinhados do que vai ser feito. E por você estar afobado, você esquece de falar que vai mandar os dados, ou vai pedir os dados ali que necessita, ou vai falar com ele, deixar amarrada a data de pagamento e não pega uma data de pagamento. E ao tomar essa decisão, pronto, ali você começa a ter um cara postergando, procrastinando o contato, o feedback, isso tudo porque você não concluiu muito bem a venda. Isso pode acontecer por afobação. Na grande maioria das vezes, a afobação ela te atrapalha de ter uma boa conclusão da venda e é extremamente importante. É verdade. Então é importante você manter uma constância, assim, uma constância de relacionamento com o cliente. Ó, fechou. Ó, legal, eu quero avançar, e aí? Aí você fala, então, primeiramente, parabéns pela sua decisão. Então, assim, eu nunca gosto de falar obrigado. Obrigado, assim, olha, eu não quero agradecer o cliente porque ele está comprando de mim. Eu quero parabenizar ele pela decisão. É mais importante, valoriza o meu produto. Então, assim, ó, parabéns pela sua decisão. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo a Make, eu já posso considerar você cliente, né? Aí ele dá o acordo verbal. Ah, pode sim. Legal, então tá bom. Eu vou precisar dos dados cadastrais, eu vou te mandar por WhatsApp agora todos os dados cadastrais. E como que vai funcionar? Olha, você vai me preencher os dados cadastrais, me fala a forma de pagamento, a data de pagamento, como é que vai ser? Você vai fazer no boleto ou no cartão? Ah, vou fazer no cartão. Em 12 vezes ou em menos? Ah, em 12 vezes. Então tá bom. Vou colocar a data de pagamento para hoje, certo? Ah, isso mesmo. Ou não, eu preciso ver se tem limite. Então tá, eu vou te mandar os dados cadastrais, você me preenche, eu vou precisar saber a data de pagamento, tá bom? Para a gente poder emitir um contrato, com a informação que vai em contrato, eu te mando o link de pagamento na sequência, você assina eletronicamente, a gente vai criar o grupo e aí segue todo o script que vocês já assistiram numa aula de fechamento nosso. Mas é muito importante você deixar o acordo verbal bem definido e lembrando, como todos os passos anteriores, uma data para a ação. E agora a ação é pagamento. Né? Exatamente. É isso aí. Beleza? Essas foram algumas dicas que a gente vai lembrando aqui. A gente pode ser que a gente adicione mais algumas questões aí ao longo das próximas semanas e meses, para sempre deixar o treinamento o mais completo possível, né? O mais recheado de informações possíveis. E é muito importante que você lembre desses detalhes, anote esses detalhes, porque nas primeiras vezes que você executar, não vai ser inconsciente isso, não vai ser espontâneo. Nas próximas já vai ser. Mas nas primeiras vendas não vão ser. Então é importante você não deixar essas pontas soltas, porque aí o cliente fechou, mas não sabe o que tem que fazer, não agendou data de pagamento, ele não sabe quando tem que pagar, às vezes aparece uma conta alta para pagar, ele deixa para o mês seguinte e para o outro mês, e aí a venda cai. Uma venda que estava praticamente fechada, né? Uma sugestão, a venda ela costuma ter um ciclo de venda de 15 dias. Então, se passou ali de uma semana para pagar, o cara tá te enrolando, provavelmente você perdeu essa venda caiu. É verdade. O pagamento acontece na semana do fechamento, sei lá, na pior das hipóteses, com uns 4 dias úteis depois. Mais do que isso, ela costuma cair. Então, amarre bem aí sua negociação, seu fechamento, para que, enfim, você possa comemorar com muita alegria. Beleza? É isso aí, um sucesso e boas vendas. Boas vendas.